Oi galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Érica, eu sou pastora auxiliar na Igreja Quadrangular do bairro Pindorama, pastora Olívia Brás. Eu faço parte da equipe estadual de missões aqui da Secretaria Estadual de Minas e eu sou missionária em tempo integral desde o ano de 2005. Eu tive a oportunidade de liderar uma base missionária durante 3 anos e atualmente grande parte do meu ministério é voltado para a formação de líderes e também para capacitação em missões. E eu fui convidada para falar para vocês um pouquinho a respeito de evangelismo estratégico. Deus, em sua graça, Ele me concedeu a oportunidade de estar em vários estados brasileiros, em algumas nações vizinhas, desenvolvendo tanto projetos missionários quanto ações evangelísticas. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero fazer uma oração junto com você. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia que o Senhor fez. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, um pouquinho daquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Pai, eu peço a Ti que em nome de Jesus o Senhor possa nos dar do Teu Espírito e trazer sabedoria para que conheçamos ao Senhor como nos convém conhecer, como o Senhor quer que a gente Te conheça. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa trazer sobre nós a Tua luz, para que nós possamos conhecer a esperança da vocação para a qual o Senhor nos chamou. E que o Senhor também possa revelar a cada um de nós a grandeza de quem o Senhor é e do Teu poder que opera em nós e através de nós. Deus, abre o nosso entendimento neste tempo e ministra aos nossos corações aquilo que está no coração do Senhor. E que nós possamos não apenas assimilar estes conhecimentos, aquilo que vai ser compartilhado, mas que nós possamos também colocar em prática tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Bom, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora no capítulo 28 do livro de Mateus. Nós vamos ler dos versículos 18 até o 20. Vamos lá? Assim nos diz a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bom, esse trecho é conhecido por nós como a Grande Comissão. Só para poder entender um pouquinho o contexto em que essas palavras foram ditas, Jesus, ele havia morrido e ressuscitado. Este momento, lá no início do capítulo 28, narra quando as mulheres vão até o túmulo e elas se encontram com o anjo. O anjo aparece para elas e fala com elas que deveriam ir até os discípulos para que estes fossem até a Judéia. Até a Galileia, desculpa, tá? Para que eles fossem até a Galileia a fim de se encontrarem com Jesus. Então as mulheres fazem as instruções que o anjo falou para elas e elas falam com os discípulos. Os discípulos então vão até a Galileia e lá eles se encontram com Jesus. Essas palavras foram ditas por Jesus para os seus discípulos pouco antes de Jesus subir aos céus. Bom, quando Jesus se encontra com os discípulos e ele dá a eles esta instrução, ele fala que eles deveriam ir por todo o mundo pregando o evangelho e eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Mas é interessante que Jesus dá uma orientação para eles, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Outra coisa interessante é que essas mesmas palavras ou essa mesma orientação é dada pelo apóstolo Paulo para Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 2, verso 2. Ele fala assim, olha, e o que de mim você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Aqui nós entendemos a respeito daquilo que nós, como igreja, precisamos fazer. Essa é a nossa grande comissão. Essa é a missão dada por Deus, repetida pelos apóstolos e ano após ano, precisa ser vivida por mim e por você como igreja. A evangelização, a grande comissão, a tarefa que nós temos como igreja, ela não é uma obra nova. Ela é algo que Deus determinou para mim e para você. E ela é uma tarefa imperativa, ela é uma tarefa intransferível e ela é uma tarefa inadiável. Por que ela é imperativa? Porque ela é uma ordem.
ela é uma ordem direta de Jesus, ela é uma orientação dada pelos apóstolos após isso. Então não cabem desculpas, não dá para dizer é uma opção, porque não é, é uma ordem, é imperativo. Por que a grande comissão ou a evangelização ela é intransferível? Porque Deus deu à igreja a autoridade e a competência para a realização dessa obra, para alcançar o mundo perdido. Deus determinou que seria assim. E Deus confiou a nós aquilo que nós precisávamos para cumprir essa tarefa. Essa obra é comigo e com você. E essa obra também é inadiável. Por quê? Porque hoje é o tempo de salvação. Hoje é o dia de salvação. Milhares de pessoas estão se perdendo e nós precisamos falar para eles hoje, porque é o hoje que nós temos. A evangelização não é algo novo, como eu disse. Ano após ano, nós temos visto pastores, missionários, líderes falando a esse respeito. Bom, mas se não é algo novo, por que tantas pessoas ainda não evangelizam? Por que tantas pessoas ainda não conseguem cumprir essa tarefa dada por Jesus? Bom, nessa caminhada cristã que Deus tem me permitido, neste tempo de ministério, uma das coisas que eu mais percebo é que de tantas as razões apresentadas pelos cristãos, elas se resumem em duas. Primeiro, ele não sabe evangelizar. A pessoa não sabe evangelizar. E o que leva à segunda razão. Por não saber evangelizar, ele acaba não se vendo como parte dessa obra. Ele não se vê como parte importante nessa tarefa missionária que Deus confiou à sua igreja. Mas como isso pode mudar? Como nós podemos trazer à igreja a consciência de que cada um individualmente é parte de um todo dentro dessa obra missionária? Bom, nós temos falado ano após ano, né, a respeito de evangelização, que a igreja tem que evangelizar. E nós temos colocado também tudo aquilo que a igreja não tem feito. Talvez seja aí a nossa falha. Nós temos falhado em mostrar para a igreja aquilo que já foi alcançado. Nós temos falhado em mostrar para a igreja aquilo que eles podem fazer individualmente e coletivamente. Nós temos falhado em mostrar para as pessoas que cada dom, talento e habilidade que ela tem se encaixa perfeitamente neste plano de Deus, individualmente para coletivamente cumprirem essa missão. Nós temos falhado não apenas em capacitar a igreja, mas também nós temos falhado em ir até as pessoas. Nós temos esperado que elas venham até nós e não é assim que funciona. Nós precisamos ir até elas. Essa foi a ordem de Jesus. Nós, às vezes, concentramos as nossas ações dentro do templo, nós concentramos as nossas ações dentro do nosso mundinho e esperamos que as pessoas venham. Nós até convidamos as pessoas, mas nós sempre esperamos que elas venham até nós, quando na verdade a ordem de Jesus foi que nós pudéssemos ir até elas, que nós devemos ir até elas. Então, isso precisa mudar. Como você se encaixa dentro desse propósito de Deus? A gente vai falar um pouquinho sobre 3 características ou sobre 3 verdades que vão fazer toda a diferença na sua caminhada cristã, na sua caminhada missionária. Nós vamos responder 3 perguntas. Por que evangelizar? Como evangelizar? E partir do princípio, o que é evangelizar? Vamos lá? O que é evangelizar? Existem muitas definições e eu vou citar algumas. Evangelizar é expor sistematicamente a doutrina do Evangelho de Cristo, de conformidade com o Espírito e a urgência da grande comissão. Evangelizar é testemunhar de Cristo aos pecadores perdidos, anunciar à humanidade a salvação em Cristo Jesus, pregar e ensinar demonstrando com convicção que Ele veio nos redimir. Evangelizar é levar pessoas a Cristo, é alistar a sua vida ao serviço do Senhor. Evangelizar é obedecer e proclamar as boas novas de Cristo. De tantas definições, existe uma que eu mais gosto. Evangelizar é compartilhar o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. É comunicar a verdade a respeito da obra de Jesus, de forma que o ouvinte tenha a capacidade de decidir conscientemente a respeito da sua salvação.
Existem muitas outras definições, talvez você tenha alguma definição diferente das que foram citadas aqui. Mas a questão é, independente da definição, todos os nossos esforços, todas as nossas ações, elas precisam ser voltadas para compartilhar Cristo, a obra redentora dele, o seu amor. Isso é evangelização. Mas por que nós precisamos evangelizar? Existem inúmeras razões também. Porque quando nós evangelizamos, nós damos glória a Deus, porque o amor de Cristo em nós nos compele a compartilhar. Eu poderia citar muitas, mas eu quero me ater a duas razões especificamente. Primeiro, porque Deus mandou. Nós precisamos evangelizar porque Deus mandou, simples assim. Não adianta a gente ficar inventando, às vezes a gente quer criar coisas, né, extraordinárias para a gente explicar por que é necessária a evangelização, mas são coisas simples. Deus mandou que nós, como igreja, evangelizássemos. E isso precisa ser um motivo suficiente para mim e para você. Essa é a vontade de Deus. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu e Ele nos disse, agora vocês vão ser luz, vocês vão ser o sal da terra, vocês vão ser embaixadores do meu reino, vocês vão ser aqueles que vão resplandecer a minha glória até as pessoas, porque a criação anseia por isso, pela manifestação dos meus filhos. Vocês são os meus filhos. Deus mandou. E a segunda razão que eu quero trazer para você é porque a salvação depende do crer. E as pessoas não vão poder crer em quem elas não ouviram falar. Romanos 10 fala a esse respeito, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como as pessoas vão ouvir? Como elas vão poder crer? Se elas não ouvirem a respeito da salvação, somos nós que temos que pregar, somos nós que temos que falar, porque Deus escolheu que fosse assim. É através de mim e de você que as pessoas vão ouvir a respeito da obra de Cristo e vão poder tomar uma decisão a respeito da sua salvação. Nós estamos vivendo um momento atípico, nós estamos vivendo um momento diferenciado. E o que nós podemos fazer neste tempo? Eu falei com vocês a respeito do que é evangelizar e por que evangelizar. E agora eu quero entrar na questão de como evangelizar. O que nós podemos fazer nesse tempo de isolamento social? O que nós, como igreja, podemos fazer estrategicamente para alcançar as pessoas? Porque a missão ela não pode parar. Algumas coisas estão fechadas, algumas lojas, estabelecimentos, algumas cidades, as igrejas não podem se reunir. Mas nós, como igreja, a igreja viva do Senhor Jesus, o que nós podemos fazer? Porque não dá para cruzar os braços. E entre a parte de por que evangelizar, de o que é evangelizar, e de fato nós evangelizarmos, existe uma decisão. Nós vamos cruzar os braços diante de situações diferentes, situações que nós não gostaríamos de estar vivendo, ou nós vamos buscar no Senhor as oportunidades para continuar sendo luz, para continuar sendo sal, para continuar sendo quem Deus quer que nós sejamos. Como evangelizar? Com criatividade e sabedoria. Utilize todos os recursos que você tem. Deus deu a você essa criatividade, Deus deu a você essa sabedoria, Deus te deu dons, talentos e habilidades. Use as artes, use os esportes, use as mídias sociais, use o que você tem, o que está na sua mão hoje. Nós evangelizamos também com clareza e simplicidade. Às vezes a gente pensa que são necessárias grandes coisas para que a obra do Senhor seja feita. Deus trabalha sim em grandes coisas, mas Deus trabalha também em pequenas coisas, fazendo dessas coisas, coisas grandiosas. Então, a simplicidade e a clareza na evangelização ela é importante. A mensagem que você precisa apresentar, que eu preciso apresentar, ela se resume em duas coisas. Você precisa responder para os outros, nós precisamos responder para os outros. Por que a pessoa tem que aceitar Jesus e como ela faz para aceitar Jesus. Nós podemos usar várias estratégias, várias formas, mas a mensagem, ela é única. Ela é única.
A forma de nós comunicarmos essa mensagem, ela é diferente, mas a mensagem é a mesma desde sempre. Por que a pessoa precisa aceitar Jesus? A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão debaixo de condenação que veio lá no Jardim do Éden sobre toda a humanidade, quando Adão e Eva pecaram, quando eles decidiram andar em seus próprios caminhos. Essa condenação veio sobre a humanidade. Todos pecaram e estão longe de Deus. Mas Deus trouxe uma solução. Ele trouxe Jesus. Aquilo que nós não poderíamos fazer para voltar à presença de Deus, para voltar para perto do nosso Pai, Jesus fez. Então Ele tomou o nosso lugar. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava tomando o seu lugar, o lugar das pessoas para quem nós vamos falar. E através daquela morte dele, do sangue derramado, nós somos perdoados, nós fomos redimidos. E Jesus ressuscitou para nos trazer a vida eterna. E aí, como que a pessoa então faz para poder receber essa vida eterna? Como que ela faz para receber esse presente de salvação? Como ela faz para receber Jesus em sua vida? É pela fé, através de uma oração. E a Bíblia nos diz que quando nós confessamos ao Senhor e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, quando nós entendemos que Ele é nosso Salvador e o temos como Senhor da nossa vida, nós recebemos a salvação. Porque nós cremos e nós recebemos. É assim que funcionam as coisas. Então, é isso que você precisa dizer para as pessoas, é isso que nós precisamos compartilhar. Por que receber Jesus? Porque toda a humanidade está separada de Deus, por causa do pecado. Como receber Jesus? Através da oração de fé. E a partir daí, os pecados são perdoados, a partir daí há um restabelecimento, uma restauração no nosso relacionamento com Deus e nós podemos nos achegar novamente ao Pai. É essa mensagem que precisa estar em cada estratégia que nós utilizamos, em cada ação evangelística que nós fazemos. Clareza e simplicidade. Outra coisa, como evangelizar? Com coragem e ousadia. Sabendo que Deus, que foi quem nos chamou, Ele nos capacita. Deus não nos deixa sozinho, Ele nos chama, nos capacita, Ele nos envia e Ele também vai conosco. Ele já nos deu do Espírito dEle, Ele já nos trouxe aquilo que nós necessitamos para cumprir essa obra. Então, com ousadia e coragem, nós vamos e fazemos aquilo que o Senhor espera que façamos. Nós evangelizamos com fé e na dependência de Deus, crendo que a palavra de Deus ela não volta vazia. Nada do que nós fazemos em relação a Deus, em relação à sua palavra, em relação à sua obra, é em vão no Senhor. Tudo aquilo que nós plantamos, Deus em sua grandeza, em seu poder, em sua misericórdia, Ele opera para que aquela pessoa possa vir até Ele. Talvez a gente vá colher os frutos ali no momento em que nós pregamos, talvez não. Mas nós fazemos com fé, porque nós cremos nessa obra, nós cremos que Deus está operando na vida dessas pessoas, como está operando em nós e através de nós. E na dependência de Deus. Por que na dependência de Deus? Porque às vezes nós temos tantos métodos, tantas estratégias, tanta sabedoria humana e nós nos esquecemos de que quem transforma é Deus, quem transforma é o Espírito. A estratégia, o método, a ferramenta que nós temos, elas são apenas ferramentas. Elas são apenas métodos, estratégias, algo que facilita para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa abordar a pessoa, para que a gente possa comunicar a mensagem. Mas quem opera a transformação, quem salva, quem cura, quem liberta, quem transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. E Ele sabe qual é a necessidade. Então faça tudo na dependência do Senhor, façamos tudo na dependência do Senhor. E por último, com amor e compaixão. Por último, mas não menos importante, a Bíblia ela fala muito a respeito do amor. E eu gosto muito de citar versículos a respeito do amor, mas eu quero citar aqui em Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala à igreja que ele poderia fazer todas as coisas grandiosas, que a gente nem imagina. Mas se ele não tivesse amor, isso não ia adiantar de nada. E é assim na nossa vida cristã. Não adianta a gente levar a ação sem trazer a base do amor, porque é o amor que nos faz permanecer, é o amor que nos faz olhar de uma forma diferenciada para aquela pessoa, é o amor que nos faz enxergar além do que ela fez, além de quem ela é. O amor nos faz ir
até eles, abraçá-los e compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida e compartilhar essa verdade que liberta. A compaixão nos move a ir até essas pessoas, a segurá-las, a levantá-las. Se nós não temos amor, se nós não temos compaixão, se torna apenas uma tarefa, se torna apenas uma obra. E Deus não quer que seja só uma obra, só uma tarefa. Ele quer que seja a verdade do Evangelho, o amor dele alcançando aquelas pessoas, a compaixão, a graça, a misericórdia dele alcançando aquelas pessoas. As pessoas não precisam ver uma mensagem, elas precisam ver a verdade de Cristo naquilo que nós compartilhamos. E é o amor que nos capacita a isso. E é o amor de Deus que já está em mim e já está em você. Então, nós evangelizamos com criatividade e sabedoria, com clareza e simplicidade, com coragem e ousadia, com fé e na dependência de Deus, com amor e compaixão. Mas, muito interessante esses princípios. E aí? O que fazer com isso? Bom, eu vou compartilhar com vocês agora algumas estratégias, algumas ideias, algumas sugestões. São coisas que eu tenho feito nesse tempo de isolamento social, ou coisas que eu tenho visto outras pessoas fazerem e que tem dado muito certo, tem alcançado vidas, tem impactado vidas, tem sido ferramentas para que a mensagem, para que o amor, a compaixão sejam demonstrados a essas pessoas. Talvez você tenha algumas outras ideias, talvez você esteja fazendo algumas outras coisas, mas eu quero compartilhar estas e quem sabe pode acrescentar aí no seu dia a dia, pode acrescentar aí no seu ministério. Vamos lá? Bom, compre ou confeccione máscaras e dê de presente para algum conhecido ou até mesmo para um desconhecido na rua. Gente, parece uma coisa boba, mas faz muita diferença para aquele que recebe. Você dedicar, você investir, você se doar para comprar uma máscara, para comprar algo que é cuidado. Você está mostrando para essa pessoa, olha, eu me importo com você e eu quero que você se cuide. Mesmo que seja um desconhecido, é mais surpresa ainda quando é um desconhecido. Você tem a oportunidade de entregar para aquela pessoa uma máscara e falar assim, olha, eu estou fazendo isso porque você é importante. Você é importante para sua família, para os seus amigos, você é importante para mim, mas principalmente você é importante para Deus. Então se cuide. Outra coisa, use uma máscara com um versículo bíblico ou com a frase, posso orar por você? Gente, é muito legal isso. A gente, em momentos em que não estávamos com esse isolamento social, nós colocávamos plaquinhas nas praças, era uma equipe de evangelização e nós levantávamos essas plaquinhas, nós montávamos tendas, mas a gente não consegue mais fazer isso, por enquanto. Mas a gente vai deixar de fazer? Não. Posso orar por você? Escrito aí na sua máscara. Ou um versículo bíblico, trazendo fé, trazendo esperança aos corações. A gente tem visto tantas coisas ruins, mas nós cristãos não negamos a realidade, mas nós tomamos posse de uma realidade superior. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. E nós cremos que Deus está guardando, nós cremos que nós temos sim que fazer a nossa parte, mas que o Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós. E independente da situação que estivermos vivendo, é essa palavra de fé e esperança nos corações. Que isso vai passar, que Deus vai trazer a restauração, que Deus vai trazer a força para enfrentar isso, que Deus vai trazer a cura, que Deus vai trazer o mover sobre as nossas vidas. É assim que nós precisamos viver. E a máscara, ela pode dizer isso para as pessoas. E se, caso você utilize, posso orar por você, se prontifique de fato a orar. Não coloca aí na sua máscara, posso orar por você, mas fica só andando para lá e para cá, não. As pessoas vão olhar, elas vão ler e algumas vão querer, acredite, algumas vão querer. A gente tem uma ideia de que as pessoas não querem Jesus, de que as pessoas não querem o Evangelho, mas essa é uma ideia errada. A maioria das pessoas para quem a gente compartilha, elas estão receptivas. É uma minoria que não recebe as palavras, é uma minoria que não recebe as bênçãos ou uma oração. A grande maioria está sedenta por Jesus e nós precisamos falar. Outra estratégia aí. Envie uma carta para pessoas da sua família falando do amor de Deus, levando palavras de esperança e fé. Você pode entregar em mãos ou enviar pelo correio. Gente, eu fiz isso. Eu enviei algumas cartas para pessoas da minha família
E foi muito legal. A reação delas ao receberem as cartas, no caso eu enviei pelo correio. Nossa, foi muito legal. E você pode fazer isso. Talvez se você não esteja conseguindo visitar seus parentes, visitar seus familiares, escreve uma carta para eles, escreve um bilhetinho, mas que seja algo pessoal, que seja algo escrito à mão. Isso é carinho, isso é cuidado. Outra questão. Escreva uma carta para algumas pessoas afastadas da comunhão da igreja. Você pode fazer isso. Sabe aquele irmão, aquela irmã que faz tempos que você não vê na igreja? Né? Talvez você fale, a gente não está podendo reunir, então tem muitos que a gente não vê. Eu estou falando daqueles que se afastaram da comunhão da igreja já há tempos, não por causa do isolamento social, não por causa dessa pandemia. Aqueles que se desviaram do caminho. Vai atrás deles, envie uma carta para eles e fala assim, olha, o seu pai está esperando você voltar para casa. Talvez a gente não esteja se reunindo agora como igreja, ou talvez você esteja conseguindo se reunir lá na sua igreja, mas enfim, independente da situação, escreva essa carta e fala a respeito de como era bom tê-lo lá na igreja, de como o pai sente falta dele. Isso vai fazer muita diferença para quem receber. Pode ser via serenata também, né? Talvez se aí tiver mais tranquilo, onde você mora, você junta mais uma, duas pessoas no máximo, né? E você vai lá com um violãozinho na porta da casa dessa pessoa e você canta uma música para ela e você entrega uma Bíblia, entrega um bilhete, não sei, faz uma oração por ela ali mesmo, né? Não precisa entrar em casa, mas você vai dizer para ela assim, olha, eu me lembrei de você. E eu me lembro de você, eu não esqueci. Outra questão. Escreva uma carta e coloque na caixa de correio das pessoas da sua rua ou das ruas próximas à igreja. Sabe o que é interessante quando você faz isso? Você está dizendo assim, olha, a igreja ela não está se reunindo aqui, mas ela não esqueceu de você, ela está orando por você. Nós estamos orando por você. Nós estamos preocupados com você, com aquilo que você está vivendo. Você está precisando de alguma coisa? Saiba que aqui você encontra refúgio, aqui você encontra resposta, aqui você encontra o que você precisa. Envie uma mensagem com plano de salvação para as pessoas da sua lista de contatos que não conhecem a Deus. Sabe, não precisa ir longe não precisa ficar pesquisando não. Na sua lista de contatos aí no seu celular, tem pessoas que você conhece que ainda não conhecem a Deus. Você pode mandar um SMS, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode mandar por áudio, que seja, mas foque nessas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Talvez você tenha muitos contatos, muitas pessoas na sua lista que não conhecem a Deus, então separa 5 por dia, fala, essa semana eu vou falar, hoje eu vou falar para 5 pessoas. Se eu fizer isso todos os dias da semana, eu vou alcançar 35 pessoas, imagina, com uma mensagem a respeito do plano de salvação, a respeito daquilo que Deus tem para a vida dela como bênção, mas principalmente a maior de todas as bênçãos, né, que é a salvação. Outra coisa, faça uma oração por pessoas da sua lista de contatos do WhatsApp. É o mesmo esquema aí de você olhar sua lista de contatos, mandou a mensagem evangelística para quem ainda não conhece Jesus, aqui você vai fazer uma oração. Você vai escolher algumas pessoas que hoje você vai orar por elas. Pode ser uma oração por áudio mesmo, pode ser uma oração por escrito, mas que seja uma oração pessoal. Você vai ligar para essa pessoa ou você vai mandar a mensagem via áudio para essa pessoa, orando por ela. Fala assim, olha, eu quero orar por você. E aí aquilo que Deus colocar no seu coração, porque Deus vai te direcionar especificamente para cada pessoa, e aí você ora. Gente, isso é lindo, isso é grandioso. Aquilo que a pessoa recebe quando a gente faz isso, e a obra que Deus faz na vida daquela pessoa através da nossa oração é inimaginável. Outra coisa aí. Escreva uma dedicatória em algumas Bíblias e deixe-as espalhadas por pontos da cidade ou do bairro. A gente já fez muito isso. A gente compra uma Bíblia e a gente escreve uma dedicatória. Como é essa dedicatória? Você coloca assim, olha, oi,
como você está. Se você encontrou essa Bíblia, eu quero te dizer que ela é um presente para você. Ela contém palavras de vida, palavras que transformam, é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Pode ser simples assim. Talvez você pode pegar alguns modelos mais elaborados, a gente tem acesso à internet aí, tem muitas ideias bacanas, algumas nem tanto, mas tem muita coisa legal se a gente souber usar. E aí você escreve lá a dedicatória e você vai deixar em pontos estratégicos do seu bairro, em lugares movimentados, você vai deixar lá mesmo e a pessoa vai encontrar. Talvez você nem vai ver, talvez você nem vai saber, mas Deus vai fazer a obra na vida daquela pessoa através de um presente de quem ela nem sabe, de quem recebeu. Mas Deus preparou isso. E você foi um instrumento para que acontecesse. Vamos lá, mais uma estratégia aí? Espalhe balões em forma de coração com palavras de fé e esperança. Você pode fixar nos muros ou entregar em mãos. Isso a gente já fez também, é bem legal. Você pega aqueles balões em forma de coração. Se você for entregar em mãos, tem aquele, né, pega balão, aquela haste que sustenta, né? E aí você vai entregar para as pessoas. Caso você decida fixar nos muros, você vai colocar, ou nas grades, enfim, você vai colocar um pouquinho, né, um pedacinho de fita adesiva atrás do balão e você vai deixar lá. E esses balões vão ter mensagens. Você vai colar ali um versículo bíblico, você vai colar uma mensagem de fé, de esperança. Gente, esse é um tempo da gente espalhar fé e esperança. Porque já tem muita gente falando coisa ruim. Como eu disse, a gente não nega a realidade. Tem muita coisa ruim acontecendo? Tem. Mas os nossos olhos não podem estar nisso. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, nas promessas do Senhor. Amém? Então vamos lá. Pergunte aos seus vizinhos, idosos ou não, se precisam de ajuda em algo e quando algum solicitar a ajuda, sempre encerre com uma oração. Talvez você tenha lá na sua rua pessoas que são solitárias, vizinhos, né, que são idosos. Pergunte se eles precisam de algo. Pode ser um alimento de doação, mas pode ser também que eles precisem que você vá a um mercado para eles, porque eles não podem ir, não podem sair, o grupo de risco, né? Então a gente tem orientação de que principalmente estes, precisam ficar mais reservados. E a gente pode cuidar deles dessa forma, de uma forma diferente. A gente pode expressar esse serviço a cada um deles. E quando eles aceitarem, a gente encerra com uma oração. Olha, eu trouxe aqui o que você precisava, que Deus te abençoe. Posso orar por você? Para que Deus continue te fortalecendo, para que Deus continue te sustentando. É muito bacana isso também. Outra coisa, grave um vídeo explicando o plano de salvação. Pode ser por dinâmica, um livreto, uma dobradura e compartilhe nas suas redes sociais. Grava um vídeo. Gente, para mim vídeo é desafio. Essa é a primeira vez na vida que eu estou gravando um vídeo. Mas é o que tem para hoje, né? Então eu não posso ficar parada, eu preciso fazer algo. Essa é a forma que nós encontramos para que as informações, para que um treinamento, algumas dicas para este tempo pudesse chegar até você. Você também pode usar essa ferramenta. Se você já tem usado, olha aí que legal. O plano de salvação, uma mensagem de evangelização. Coloca lá explicando por que aceitar Jesus, por que é necessário aceitar Jesus e como a pessoa faz para aceitar Jesus e coloca lá nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas. Outra coisa, grave uma mensagem rápida, simples e objetiva de esperança e fé. E contrate um carro de som para se posicionar em locais estratégicos do seu bairro ou cidade em alguns períodos do dia. Né? A gente ouve, não sei se aí na sua cidade, no seu bairro, tem, mas eu acredito que sim, alguns carros de som que passam fazendo propagandas, inclusive até algumas igrejas costumam divulgar os seus cultos, os seus trabalhos através disso. Então você pode fazer isso neste tempo. Olha aí, você vai investir um pouco do seu dinheiro, das suas finanças, dos seus recursos, para poder levar uma esperança, levar uma fé para aqueles que talvez eles não têm, talvez estão desesperançados, estão desesperados, estão realmente sem saber o que fazer. Outra coisa, envie uma música evangelística para pessoas não cristãs, ou uma música de fé e esperança para alguém que está sem saber o que fazer, ou uma música de consolo e cuidado para alguém que você conhece que está em depressão, né? Nós temos músicas maravilhosas, né? Bíblicas, que traduzem o Evangelho. Você pode utilizar isso. Olha,
ouvi essa música e lembrei de você. Eu queria te enviar essa música aqui. E manda a música para a pessoa. Outra coisa, coloque frases evangelísticas em suas redes sociais. Lá no recado, no status, no stories. Você pode fazer muito através de uma frase, de uma palavra que você direciona. Outra coisa, confeccione um banner ou uma faixa com palavras de ânimo, de encorajamento e coloque em frente à sua casa ou na esquina lá da sua rua, né? Faz um banner aí, a gente tem muitos versículos a respeito de Jesus, das promessas, da salvação. Você pode estar fazendo um banner ou uma faixa, né? Olha, estamos orando por você, eu estou orando por você, se precisar de algo, né? Talvez você não queira se identificar, você só queira compartilhar a mensagem, e aí mas você coloca lá um versículo, não desista, ou palavras de encorajamento mesmo, independente de versículo, mas é uma oportunidade aí, é uma estratégia que você pode utilizar. Outra coisa, ligue para as pessoas da sua família e amigos próximos expressando o quanto eles são importantes para você. Encerre a ligação com uma oração, né? Não sei quanto tempo tinha que eu não ligava para algumas pessoas, né? E eu fiz isso e também foi muito bacana, foi muito legal. Expressa, no dia a dia às vezes a gente esquece de expressar o quanto as pessoas são importantes para a gente. Faça isso, não precisa ir muito longe não, pessoas da sua família, seus parentes ou amigos mais próximos. Mas você pode ser a resposta. Eu citei várias estratégias aqui, eu dei várias sugestões. Talvez você realmente tenha algumas outras coisas que você pode fazer. A questão é, faça. A questão é, façamos. A missão não pode parar. O tempo é diferenciado, mas a missão permanece. A missão é a mesma. Nós precisamos compartilhar Cristo. A forma vai ser diferenciada, mas a missão, ela precisa continuar através de mim e de você. Uma coisa muito importante dentro dessas estratégias que eu compartilhei é: seja pessoal. Seja pessoal. Às vezes a gente tem mania de pegar ali na internet uma imagem pronta ou uma mensagem pronta e a gente dispara para todo mundo. Mas esse tempo eu quero desafiar você a ser pessoal. Busca do Senhor. Deus, o que eu posso falar para essa pessoa? Deus, o que o Senhor quer que eu envie para essa pessoa? Escreve o nome dela no início da mensagem, né? Faça algo pessoal. E outra coisa, se você tiver a oportunidade de juntar a sua equipe de evangelismo, juntar pessoas lá na sua igreja, você pode fazer outras coisas, pode servir café da manhã na porta da igreja, pode ir até uma fila de banco ou né, nos hospitais, dar café da manhã para os acompanhantes, dar máscaras, enfim. Se você tiver essa oportunidade, se você estiver podendo se reunir com a sua igreja, faça isso. Mas se você não pode, faça com o que você tem hoje. Aquilo que está nas suas mãos. E acredite, é muita coisa, é muita ferramenta. Dessas que eu citei e tantas outras que Deus vai colocar no seu coração, ou talvez já até colocou, né? Bom, essas foram as ideias, né? E eu quero finalizar esse tempo fazendo uma pequena pergunta para você, que na verdade é o tema da nossa conferência estadual, né? Qual é o seu status? Em relação à evangelização, que é o assunto, que é o assunto dessa palestra. Em relação à evangelização, qual é o seu status? Você está online? Você está ligado aí na fonte, ligado no Senhor, apto a fazer aquilo que Deus quer de você? Ou você está offline? Será que você já está desligado aí, você não quer saber mais de nada, você se fechou, realmente se isolou socialmente das pessoas, mas se isolou também de Deus, do propósito dele, do projeto dele? Será que você está disponível, pronto para fazer o que Deus quer que você faça com o que você tem hoje? Ou será que você está muito ocupado, voltado apenas para as suas necessidades? Qual é o seu status em relação à evangelização? Eu finalizo essa palestra com essa pergunta e também com um desafio. Todos os anos nós temos o Dia Mundial de Evangelização. Todo último sábado, né, do mês de maio, ele é voltado, ele é específico para que cristãos do mundo inteiro possam falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. E esse ano vai ser bem o dia 30, ou seja, o próximo sábado. E eu quero desafiar você a fazer parte desse exército.
Talvez os outros anos você fez também, você soube e você participou de formas grandiosas com toda a igreja. Mas esse ano, talvez você não consiga fazer isso, eu não consiga, nós não consigamos fazer assim. Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer. E o meu desafio é, de tudo que você ouviu aqui, por que evangelizar, como evangelizar, o que é evangelizar, de tudo que você ouviu a respeito da evangelização, da grande comissão que o Senhor confiou a mim e a você, dentro das estratégias que eu falei, eu quero te desafiar a colocar em prática, no dia 30 de maio. Então escolha uma das estratégias, ou até mais de uma se você quiser, mas faça, coloque em prática isso, alcance pessoas e não se esqueça, caso você aceite o desafio, que eu espero que sim, de contar pra gente como foi a sua experiência, né? Manda pra gente seu testemunho, eu tenho certeza que Deus vai fazer, né, coisas grandiosas, Ele vai te surpreender, talvez naquela simplicidade, talvez naquela insegurança, mas tome a iniciativa, faça, né? Seja a diferença, continue sendo a diferença nesse tempo. Eu sei que vai ser algo muito bom para você e para aquele que está recebendo. Então, eu encerro esse momento aqui, eu quero fazer uma oração, eu quero falar para você que tem feito essa obra, né? Continue, persevere, talvez você não esteja conseguindo fazer o que você gostaria, mas tem outras oportunidades, tem outras formas, continue fazendo, a obra de Deus não parou na sua vida, né? O propósito dele não terminou na sua vida, então continue, não abandone o que Deus confiou às suas mãos, não. Eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo coisas extraordinárias através de você. E eu quero falar também para você que talvez nunca compartilhou de Jesus para alguém. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por não saber mesmo. Mas você tem o que você precisa para essa obra. Deus já te deu. A Bíblia diz que nós recebemos poder para ser testemunhas. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que você precisa está aí, é só você colocar em prática, com ousadia, com coragem. E eu sei que essa palavra vai gerar fé no seu coração e que você vai conseguir viver isso neste tempo, né? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor? Que Deus continue abençoando vocês poderosamente, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por este tempo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio, Deus, que essa palavra, ela foi de encontro àqueles que estão escutando, que trouxe novas ideias, que trouxe, Deus, um fortalecimento na fé, na convicção de chamado, que trouxe, Deus, uma esperança, uma motivação para começar a obra, aqueles que ainda não começaram, ou para continuar, aqueles que já têm caminhado com o Senhor nos teus propósitos. Deus, eu quero pedir que, em nome de Jesus, nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Então, que o Senhor nos dê aquilo que nós necessitamos cada vez mais, que nós possamos perceber que já está em nós e que aquilo que nós precisarmos, além daquilo que o Senhor já nos deu, o Senhor continuará nos dando, porque o Senhor, Deus, que dá a missão, é o Senhor que dá os meios. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais como tua igreja e que possamos continuar nesta obra, né, que possamos continuar nesta missão para a glória e honra do Senhor. Que o amor possa permear as nossas ações, que o amor, Deus, seja a base das nossas ações, o amor pelo Senhor e o amor pelo próximo. Que em nome de Jesus nós possamos continuar sendo luz, sal e a resposta do Senhor para as necessidades de um mundo perdido. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho. Olá, povo de Deus, paz seja convosco. É com imenso prazer que estou participando com vocês deste evento, onde tem se discutido estratégias evangelísticas, estratégias missionárias para este tempo de pandemia, para tempos de crise. E eu gostaria de começar compartilhando com vocês um princípio bíblico que falou muito aos nossos corações. Está em Mateus capítulo 8, versículo 26. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Amados, esse texto, ele é bastante conhecido, né? O texto em que Jesus acalma a tempestade.
Os discípulos, obedecendo o direcionamento de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus, eles entram no barco, mar adentro, para ir para o outro lado, para a outra margem do mar. E no meio do caminho eles se depararam inesperadamente com uma tempestade. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Estamos cumprindo o nosso chamado missionário, estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo e inesperadamente o obedecer nos leva para o meio de uma tempestade. Interessante que Jesus estava no barco com os discípulos, mas ainda assim eles temeram muito e foram acordar Jesus, porque na ocasião Jesus estava dormindo. Sabe, amados, sabemos que quando Jesus está no barco, ele não irá naufragar. E mesmo que ele venha naufragar, Jesus é aquele que ressuscita os mortos. Mas o que mais chama atenção aqui, e é o princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês, para depois nós falarmos de algumas estratégias práticas para esse tempo, é que Jesus nunca nos deixa perdido no meio da batalha. Ele sempre nos dá as estratégias. E o que é interessante é que sempre quando havia uma situação difícil, Jesus sempre esperava que os discípulos tomassem determinada atitude. Veja que quando Jesus é acordado pelos discípulos, a primeira coisa que Jesus pergunta a eles é: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão paralisados de medo, homens de pequena fé? Então, quando surge a crise, quando surge o dia mau, quando surge a situação difícil, o primeiro desafio que temos é vencer o medo que nos paralisa. É certo que em um determinado nível, o medo pode ser natural, como aquele instinto de sobrevivência. Mas a partir do momento em que esse medo nos paralisa, é o momento de nós começarmos a refletir. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos dá o espírito de medo, mas um espírito de ousadia. E interessante porque quando Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão paralisados com tanto medo? Fica aqui claro que havia algo que os discípulos poderiam fazer na resolução daquela crise. Vamos observar que Jesus estava enviando os seus discípulos com poder e autoridade para curar os enfermos, repreender os demônios, mas no momento da crise eles não usaram essa autoridade. Eles se permitiram serem paralisados pelo medo. É interessante que você vai observar na multiplicação dos pães e dos peixes também, que Jesus ensinando a multidão, e aí os discípulos vêm para ele e buscam a solução mais fácil. Mestre, despede a multidão porque já está tarde, não vai ter alimento para todo mundo. E aí é interessante porque Jesus olha para eles e diz: não, vocês irão dar de comer à multidão. Então, nós compreendemos aqui que no momento da crise, muitas vezes nós esperamos que Deus faça tudo, mas a palavra de Deus nos ensina que somos cooperadores do reino de Deus e que o Espírito Santo, ele coopera conosco. Isso significa dizer que existe algo que está dentro das nossas possibilidades, existe algo que está dentro da nossa capacidade que precisamos fazer. E aquilo que foge ao nosso controle, que foge à nossa capacidade, que esbarra em nossas limitações humanas, é a hora de Deus agir. Isso é a especialidade de Deus. Então, como nós podemos observar, existia ali algo no meio da tempestade que os discípulos poderiam ter feito, eles poderiam ter repreendido a tempestade, mas o medo os paralisou e eles se deixaram ser dominados pelo medo. Interessante que quando a gente passa por uma crise, muitas vezes a gente não para pensar como eu devo agir diante dessa crise. É mais fácil paralisar, é mais fácil ficar de braços cruzados e esperar ver o que Deus vai fazer, o que Jesus vai fazer. Mas existe uma parte que nos compete, como ele disse lá na multiplicação dos pães e dos peixes: olha, vocês vão dar à multidão de comer. Então, durante esse tempo de pandemia, nós começamos a nos perguntar: Senhor, o que nós temos? Ainda pode ser pouco. Nesse momento, não dá para fazer
como fazíamos antes. E ao olhar na vista de muita gente, na opinião de muitas pessoas, o que nós temos é pouco. Pode ser apenas 5 pães e 2 peixes. Mas é o que temos para poder servir a multidão, para poder alimentar a multidão. Então nós vamos entregar nas suas mãos. Então eu quero dar essa dica para você. O que você tem para servir as pessoas durante esse tempo de pandemia? Talvez possa ser apenas 5 pães e 2 peixes, o que pode ser muito pouco, diante da urgência, da necessidade que podemos observar durante esse tempo de pandemia. Mas entregue isso nas mãos de Jesus. Coloque o que você tem à disposição nas mãos de Jesus. E com certeza, Ele vai multiplicar. E os efeitos de você decidir em fazer a sua parte, cooperando com a parte que Deus há de executar no seu plano e no seu projeto, você vai ver que os resultados serão multiplicados e que vidas serão completamente impactadas. Quando surgiu esse tempo de pandemia, nós começamos a buscar em Deus estratégias. Deus, no meio da tempestade, havia alguma coisa que os discípulos precisavam fazer e eles não fizeram. Tanto é que eles foram repreendidos. Por que vocês estão paralisados? E aí caiu a ficha, né? Veio assim o discernimento do Espírito Santo e diz, realmente nós não podemos ficar paralisados. Então temos que vencer o medo. Segunda coisa, nós temos que entregar o pouco que temos nas mãos de Jesus, disponibilizar isso, né? Mesmo em ações limitadas por causa do isolamento social, por causa da quarentena, mas o Senhor é poderoso para multiplicar o efeito disso. Então nós começamos a perguntar, Deus, quais são as estratégias? Quais são os caminhos? E nós começamos aqui no nosso estado a realizar algumas estratégias. A primeira estratégia que nós realizamos foi começar a desafiar os membros de nossas igrejas a transformar a sua rede social em um portal de anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Antes nós fazíamos cultos simultâneos nas casas, agora estamos fazendo culto simultâneo online, né? Cada membro de nossas igrejas no estado está sendo desafiado a transformar a sua própria rede social em uma agência missionária, em uma agência evangelizadora. Outra estratégia que passamos a desenvolver, nós chamamos de mochileiros em ação. Nós percebemos que tem existido filas, né, por causa do controle de entrada em supermercados, farmácias, na porta de bancos. Então nós começamos a enviar duplas de 2 em 2, né, oferecendo máscara e álcool em gel para quem estava na fila, voluntários que começaram a se disponibilizar para ajudar a organizar a fila, né, o distanciamento entre as pessoas e ao mesmo tempo entregando ali um folheto, entregando ali uma palavra e também oferecendo oração para aquelas pessoas que estavam necessitadas, né? Isso tem causado assim um impacto muito grande na vida das pessoas, porque elas não esperam que nós, como igreja, possamos estar ali enquanto voluntários, ajudando a organização da fila, quando aquele serviço está sendo prestado, oferecendo máscara e álcool em gel e ainda anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Outra coisa que nós começamos a incentivar aqui no nosso estado é o que nós chamamos de banda na rua. Respeitando o distanciamento social e as regras, né, que são propostas pelo Ministério da Saúde, pegamos o Ministério de Louvor das igrejas e começamos a fazer com que eles entrassem nas ruas cantando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. E começou a chamar a atenção das pessoas. Lógico que isso não é uma carreata, não é uma manifestação, não é, né, uma aglomeração de pessoas. É apenas o grupo de louvor da igreja, o Ministério de Música da igreja, ali levando a palavra do Senhor na rua através dos louvores. Outra estratégia é que nós começamos a fazer lives de oração, reunindo as bases de intercessão do Projeto Amai e também começamos a fazer lives de oração com o Clubinho Amai. Durante esse tempo de pandemia, nós percebemos que muitas igrejas e muitos pastores
começaram a fazer lives direcionadas para os adultos. E nós começamos a perceber que havia uma carência enorme também para se alcançar as crianças. Então a equipe de missões com crianças e a equipe do Clubinho Amai começaram a fazer o projeto Sementinha, né, também que alguns chamam de TEC, Tarde Evangelística com Crianças, de maneira online. E também a equipe do Clubinho Amai fazendo lives de oração, transmitindo as lições do Clubinho Amai através das redes sociais. E nós temos se utilizado muito da estratégia do projeto chamado Ame Sua Cidade, Ore por Ela. E por causa dessa estratégia, nós começamos a convocar as pessoas para orar nas ruas, né? Orando nas ruas. Cada um em frente à calçada de sua casa. Não como uma manifestação ou como uma carreata, mas na calçada de sua casa. E alguns grupos começaram a orar em frente à igreja, na calçada da própria igreja. E aí, quando nós tivemos a nossa primeira experiência, nós percebemos que algumas pessoas passavam do outro lado da rua e pararam, oraram conosco, algumas até se emocionaram e choraram. Foi aí que surgiu a estratégia do pit stop da oração. Pit stop significa parada rápida. Então nós montamos uma tenda na frente da igreja e começamos a fazer o evangelismo de oração. Orar pelas pessoas que por acaso transitavam por ali, seja pedestres, ciclistas, motociclistas ou até mesmo motoristas. E as pessoas foram curadas, as pessoas foram impactadas pelo poder de Deus, pelo mover do Senhor. Pessoas estão vindo a Cristo através do pit stop da oração, né? Também é interessante, outra estratégia que estamos utilizando durante esse tempo, é a capelania com os profissionais de saúde. Estamos disponibilizando, né, o nosso atendimento de capelania para cuidar dos profissionais de saúde. Se não quando eles estão no plantão, porque alguns hospitais, né, não estão permitindo a entrada de pessoas por causa do contágio do novo coronavírus, mas quando esses profissionais estão de folgas, né? Então fazemos uma videochamada, fazemos de repente uma reunião em grupo, para que de repente esses profissionais de saúde possam ser cuidados, venham ser ministrados, venham ser acolhidos pela nossa igreja. E uma outra ferramenta também que tem sido sensacional, que temos utilizado, é que profissionais da nossa própria igreja têm se disponibilizado e temos feito lives com eles. Nós criamos um projeto chamado Live Missionária, onde os profissionais da nossa igreja estão participando conosco através dessas lives para orientar a população a respeito de temas pertinentes a essa época. Por exemplo, profissionais de saúde, né, que estão nos orientando em relação à prevenção do coronavírus, profissionais da área de finanças que estão nos ajudando a orientar como as famílias poderão cuidar das suas finanças, já que o orçamento diminuiu, como empreender durante esse tempo de pandemia. Então são vários temas que nós percebemos pertinentes e que os próprios profissionais da igreja estão ofertando seus serviços de maneira gratuita e de forma online para que a comunidade possa ser abençoada. E nisso nasceu a Rede Solidária Quadrangular, onde temos feito live solidária para arrecadar donativos, para distribuir nas comunidades carentes, distribuir marmitas para os caminhoneiros, né, que têm se preocupado em fazer o abastecimento dos supermercados e dos serviços essenciais, mas que não têm encontrado lugar para comer, né? Tem igrejas também que estão ofertando café da manhã para os garis, né? Então nós temos acolhido esses profissionais, né? São muitas das estratégias que temos realizado por aqui, né? E graças a Deus que todas elas temos tido excelente resultado. Como, por exemplo, a própria igreja se disponibilizando de cuidar dos idosos da vizinhança, já que é um grupo de risco que não pode estar saindo de casa. Então, voluntários da igreja estão se disponibilizando para fazer as compras, para fazer alguma situação, né, que o idoso precise, e nós estamos servindo, né? Então essas são algumas estratégias que nós temos realizado por aqui. Deus tem nos dado bastante êxito. É claro que cada local vai exigir adaptação, mas o mais importante é que o nosso Deus é um Deus criativo e Ele é a fonte de todas as coisas. O que nós temos para servir a Deus, para glorificar a Deus e servir as pessoas durante esse tempo?
E é dessa maneira que eu tenho certeza que o Senhor vai nos usar de uma maneira sobrenatural. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que você seja a resposta de Deus para este mundo que está desesperado e em pânico, procurando paz e segurança que só Jesus pode dar. Que Deus abençoe no nome de Jesus.